E temos a honra de conversar agora com o senador do PL, Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado, também secretário-geral do PL. Senador, seja muito bem-vindo ao Central de Notícias. Que prazer contar com a sua presença por aqui no dia em que há muitas notícias. Cadê? Estava procurando o senador Rogério Marinho, agora sim, está aqui abrilhantando a nossa tela. Senador, hoje é um dia de muitas notícias para o seu campo, o campo conservador, o campo da direita, o campo do bolsonarismo, né? Primeiro, com o cancelamento de uma entrevista que era muito esperada por todos nós, do presidente Bolsonaro para o portal Metrópolis, porque, afinal de contas, não ouvimos da boca do ex-presidente da República nada desde julho, né? Quando ele teve aquelas medidas cautelares, não podia participar ou fazer menções ou manifestações nas redes sociais. Isso foi cancelado, segundo Bolsonaro, por questões de saúde. E depois, num outro momento, agora à tarde, uma autorização para a realização da cirurgia dele no dia 25, dia de Natal. Então, queria repercutir com o senhor, começar essa entrevista repercutindo esses dois grandes assuntos. Primeiro, como o senhor recebeu o cancelamento dessa entrevista, porque isso foi visto no mercado e por alguns representantes do meio político como não referendo a candidatura de Flávio Bolsonaro como uma divisão interna, para além das questões de saúde, também uma divisão política internamente, né? Tem esses dois grupos, do Flávio e da Michele Bolsonaro. Queria que o senhor respondesse a isso e depois também a sua expectativa agora para essa cirurgia no dia de Natal. Boa tarde. Bom, boa tarde, Amanda, e a todos aqueles que estão nos acompanhando. Bom, primeiro dizer que todos nós, né, que convivemos com o presidente Bolsonaro nos últimos 6 anos, né, tivemos a oportunidade de permanentemente estar do seu lado e sentir, assim, nos últimos anos, assim, a sua angústia, a sua resignação, eu diria até a sua indignação por ele estar sendo julgado e condenado por um crime que de fato não houve, é um crime impossível, né? Uma situação que não ocorreu, ou seja, um pretenso golpe de Estado. Nós estamos diante de uma situação em que a história vai se encarregar de fazer justiça. Eu não tenho nenhuma dúvida que o tempo, nesse caso, a exemplo de outros episódios, é o senhor da razão. E um tempo acontecerá em que a justiça de fato, né, reconhecerá os excessos e, eu diria assim, as irregularidades cometidas por ocasião desse julgamento, que vitimou centenas de pessoas absolutamente inocentes, que estavam em praça pública para manifestar o seu desagrado, e alguns, de fato, depredaram, invadiram espaços públicos e devem pagar por este crime específico, né, individualizado e comprovado, e não o que ocorreu, julgamento em escala industrial, né, sem essa devida individualização da culpa, pessoas sem antecedentes que deveriam ter sido julgadas na primeira instância foram julgadas diretamente numa Câmara, numa turma do Supremo Tribunal Federal, sem o direito a duplo grau de jurisdição, né? E o presidente Bolsonaro hoje, aliás, há mais de 150 dias, já se encontra preso, inicialmente nos autos ou dentro de um inquérito que ele sequer foi denunciado, né? E nesse inquérito, que era um inquérito que denunciava o Eduardo Bolsonaro, né, e o Paulo Figueiredo, né, foram determinadas cautelares absolutamente desproporcionais e não foram levantadas após a definição, né, desse grau acusatório. Mais uma injustiça perpetrada contra o presidente que, após o trânsito e julgado da sua sentença, se encontra hoje numa situação extremamente, eu diria, fragilizada, vai para a 7ª, 8ª cirurgia, né? Tudo sequela do que ocorreu quando ele de fato foi esfaqueado por um ex-membro do PSOL,